Sou a Dani, do ateliê Enlaçados da Dani, e eu vou ensinar para vocês hoje como fazer essa linda orelha de coelhinho. Então, vocês vão precisar de meia pérola, feltro, tiara de dentinho e pelúcia. Então, nós vamos começar com esse molde que está sendo disponibilizado lá no link da bio do ateliê Rosa de Pano, que é a loja que fornece todos esses materiais lindos. Então, começando com os moldes, a gente recorta e depois vamos transferir para o feltro. Então, aconselho a dobrar o feltro, é a melhor forma de fazer. Risca com lápis, não aconselho a riscar com caneta, ok? Depois de todo riscado, todos eles, você vai começar o recorte com uma tesoura de bom corte. Cuidando, porque a tesoura de bom corte, ela vai ajudar para que o corte saia corretamente, sem rebarbas, e assim o feltro vai ficar perfeito o acabamento. Depois de recortar, você vai ver que ele vai ficar certinho como a gente quer, duplo, para fazer a volta na tiara e assim formar uma orelhinha. Esse você vai recortar 2 vezes dessa forma. Para o recorte da pelúcia, eu fiz ela 1 centímetro maior nos lados do que o molde. Esse molde ele é especial também para bebês, então para esse tamanho infantil eu aumentei o molde. Então muito cuidado na hora de cortar a pelúcia, sempre cortando bem por baixo dos pelinhos para que não fique reto e dê aquela aparência de pelinhos naturais mesmo, desfiapado. Então sempre corte bem rente ao tecido, não corte os pelinhos da pelúcia, ok? Se você consegue raspando bem a tesoura por baixo para livrar os pelinhos do corte e só cortar o tecido da base da pelúcia. E assim você vai fazer em toda a volta dela. Lembrando, o tamanho do molde, ele é um tamanho baby, um tamanho infantil. Esse aqui eu estou fazendo um tamanho um pouquinho maior, então eu fiz 1 centímetro maior de cada lado. Dessa forma, vocês podem mudar o molde de acordo com a idade e a preferência do tamanho da faixa de vocês. Esse molde também pode ser aplicado na faixa, como eu falei, além da tiara, que é esse modelo que nós estamos ensinando agora. Então, aqui já estamos quase terminando o recorte. Isso é muito importante. Vocês viram como a tesoura passa bem por baixo. Essa parte é muito, muito importante para que fique esse aspecto. Olha só, a pelúcia, ela não foi recortada. Eu só recortei o tecido que vai por baixo, ok? Dá uma paradinha nas laterais, ver se tá tudo ok, para não ficar feio, né? E assim, vocês vão ter esse triângulo de pelúcia. Agora, nós vamos para encapar a tiara com um pedaço de feltro. Vocês podem cortar um pedaço de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetro de feltro, bem comprido. Pode cortar uns 40 centímetros, de 40 a 45 centímetros. Você vai colar a pontinha com cola quente e o restante dela pode colar com cola de silicone. Vai passar a cola de silicone em toda a extensão da tiara e vai puxando o feltro por cima. Passa em toda a extensão. Não economize no sentido de não ocupar todo o espaço da tiara. É bem importante que toda a tiara fique bem colada. Esse é feito com feltro no acabamento. Fica um acabamento mais apeluciado, mais fofinho, combinando mais com a tiara de orelhinha de coelho. Essas sobras nas laterais, você vai vir com uma tesoura e vai recortar bem rente a tiara. Devagar, vai conseguir recortar todas essas rebarbas que ficam. É melhor que você recorte assim do que cortar o feltro 1 centímetro e ficar pequeno. Se ficar pequeno, não tem o que fazer, tem que fazer de novo, ok? Porque vai aparecer. A gente marca o meio. Você vai ver quantos centímetros tem a sua tiara e vai marcar o meio para fazer o teste. Primeiro você vai colocar uma orelhinha e depois coloca a outra do lado para medir certinho o meio, ver como é que ficou, se elas estão ok. É bem importante vocês fazerem toda essa medição antes de aplicar a cola quente, porque o feltro, depois de colado na cola quente, não tem como descolar, ok? Isso é muito importante, ó. Eles vão ficar levemente sobrepostos um sobre o outro no meio. Olha só, ele tem que ficar com essa aparência. Dessa mesma forma, se fosse fazer na faixa, ia ser do mesmo jeito. Ali eu seguro, começo a passar cola em uma das laterais. Passando cola numa das laterais
E aí eu vou colando aos poucos, porque se passar cola quente em tudo, a cola quente ela vai secar e não vai colar, não vai aderir corretamente ao feltro. Então, cola bem a base tem que ser, a base é muito importante, fazer uma boa colagem. Você vem daí e vai colando todo o resto da orelhinha por partes. Certifique-se que a sua cola quente está bem quente, para que ela entre bem na fibra do feltro, isso é muito importante. E lá no ateliê Rosa de Pano você consegue o feltro de ótima qualidade. Isso é muito importante também, a qualidade do feltro, para que fique também um acabamento perfeito. Depois de bem colado, a própria cola quente já vai deixar com que fique bem firme. Lembrando dos cantinhos, é muito importante também cobrir esses cantos com a cola quente. Mais um pouquinho no outro canto. E na sequência, nós já vamos vir com a outra orelhinha. Como eu falei, em torno de 1 centímetro de sobreposição, uma orelha da outra. Colando, começando com a base. Ajusta bem o tamanho, vê se o tamanho de trás está igual ao da frente. Muito importante medir isso aí na hora de colocar a orelhinha. Estão corretas, aí agora você segurando com uma das mãos, vem colando essa segunda parte aqui. Finalizada a colagem das orelhinhas, agora nós vamos para os detalhes. Veja se elas estão bem alinhadas, faça um leve recorte nelas, caso seja necessário, nas pontinhas, para que fiquem os dois lados iguais. Agora, nós vamos colocar o rosinha do meio. Esse rosa pode ser um rosa claro, esse rosé, que é o que eu estou usando no vídeo. Vai medir se está ok e vai colar com cola quente também. Sempre passando por toda a extensão da orelhinha, é muito importante. Vai colar num lado. Depois é muito importante também ir tirando esses fiapinhos de cola quente que vai ficar, porque como a gente usa muito cola quente, fica muitos fiapinhos. Então, quando for fazer o acabamento, é muito importante tirar todos esses fiapinhos de cola quente. Sempre com a cola bem quente, para que fique perfeito o acabamento com o feltro. Ó, ali já tem muitos fiozinhos, então a gente já vai tirando um pouco. Cuidado para não ter pingos de cola sobre o feltro. E aqui eu tô medindo, uma parte bem importante, estou medindo a pelúcia. Então, meça se tá o tamanho ok, se você quer menor, quer maior. Enfim, eu gosto de deixar um pouquinho pra frente, ó, esses pelinhos ali pra frente. Então, eu colo um pedacinho dela também por baixo da tiara, fica meio centímetro colado por baixo da tiara. Eu seguro uma ponta, colo na metade. Ó, colando ali também, como eu falei, meio centímetro para baixo. E agora eu venho e colo a outra metade. É bem importante fazer isso, até para poder ajustar qualquer detalhe. Sempre colando todos os cantinhos. E aí vai espalhar os pelinhos e eles vão ficar com esse aspecto de cabelinho mesmo, ó. Por quê? Porque eu não cortei a pelúcia toda na hora da tesoura lá. Agora, nós vamos fazer as flores. As flores, vocês vão recortar. Eu fiz aqui com uma central maior e 2 menores nas laterais. Você vai pegar e vai fazer um zigue-zague, um vai e vem, como vocês queiram chamar. Você vai arredondando só com o movimento da tesoura. E assim, vocês vão fazer por todo esse círculo. Quando for terminar ali, chegar perto, vocês vão ir mais para dentro do círculo e vão fazendo outras linhas até acabar, ó. Vai fazendo, vai girando, vai fazendo essas curvinhas. Chegou no final, deixa ali aquela ponta, volta lá pro início e tira essa rebarba, esse extra que foi a parte de fora do círculo, né? Que tá liso.
Depois de feito isso, você vai começar a enrolar. Olha só, ele é exatamente o círculo, só que ele vai indo em caracol até o meio com essas curvinhas. Não precisa fazer a curva também, se você quiser cortar retinho, também dá para fazer uma flor assim. Mas você vai, com esse modelo, um pouquinho de cola quente no início, faz o miolinho da flor, só girando, e agora você vai passando cola quente em toda a extensão dela, de pouquinho em pouquinho, e vai enrolando. Ela vai ficar super firme, não vai ter problema de desmanchar. Olha só, vai enrolando um pouquinho. Ela não é para ficar perfeita, tá, gente? O legal dessa florzinha é as pétalas diferentes. Esse aqui fica bonitinho e que dá todo esse toque natural para a florzinha. Vai fazendo pedacinhos por pedacinhos para a cola quente não secar. Ó. Vai chegando perto do final, vocês vão usar aquela partezinha final mesmo, que só tem uma curvinha, ó, como se fosse uma tampinha da flor. Vocês vão colocar bastante cola quente ali e vão cobrir o fundo da flor. Olha ali que fica perfeito. E essa aí é uma florzinha. Você vai fazer isso com o outro molde pequeno também, igual a esse, e com o molde grande. Nós vamos colocar os pequenos nas laterais e o grande na região central. Então, aqui estão os 3 prontos. Começando pelo central, eu sempre espalho um pouquinho os pelinhos, colo cola quente no fundo da florzinha, aplico bem no meio, ó, aplicando, pressiona bem. Agora, nas laterais, e é importante, depois vocês vão ver que elas ainda ficam um pouquinho soltas, porque elas não estão coladas entre si. Então, é muito importante também, depois de ver a necessidade, dependendo de como vocês estão fazendo, se tem a necessidade de colar uma na outra. Aqui eu vi essa necessidade, elas estão meio soltas, então eu dei um pinguinho de cola entre elas. Vai ajustando, vê como ficou. Então, ficou perfeito. Agora, nós vamos colocar meia pérola nas 3 florzinhas. Então, aqui eu vou colocar meia pérola, essa é tamanho 6, na cor rosa. Então, eu coloco pega-mil, uma gotinha de pega-mil dentro de cada flor, que ela cubra todo o interior da florzinha. Sempre cuidando, tampando bem a cola para ela não secar. Todas as colas é assim, a gente não pode deixar secar. Coloquei com o palito pega-pérolas e terminei. Está pronto o miolinho das minhas flores, só esperar uma boa secagem. E agora nós vamos partir para colocar as pérolas nas laterais. A meia pérola número 6 branca em toda a lateral. Ainda com a cola pega-mil, nós vamos colar essas meia pérolas número 6 brancas em toda a lateral. Então, da mesma forma, vocês cubram uma pequena parte com a pega-mil, porque senão ela seca. E agora vocês vêm com o palito pega-pérolas, ajuda muito nesse momento. Colocando uma a uma, sem deixar encostar a cola na parte perolada da pérola, ok? A cola pega-mil, ela só pode encostar na base da pérola, na parte do fundo. Se ela encostar na parte brilhante da pérola, ela tira o brilho da pérola e deixa bem opaca. Então, tem que ter esse cuidado quando for fazer os acessórios com meia pérola. Sempre vai ajustando com a ajuda do palito. Vocês podem ver que dá para ir, tem alguns segundos, um tempinho antes da cola secar ali com o material. Então, nesses segundos, você vai ajustando antes que ela seque completamente. Então, é muito importante deixar bem alinhado para que não fique torto a aplicação das
meia pérolas. Elas são muito práticas e dá para utilizar em muitos acessórios de laços, até mesmo para enfeitar as laterais do laço. E assim você vai fazendo nas duas orelhinhas. Olha que graça que ficou o nosso trabalho.